agora a nossa revisão da nossa aula. E a gente viu aquela questão de reta numérica, como representar na reta. E o legal é porque, assim, na aula 6, nós vimos os números todos. Nós até mostramos a reta, mas agora você já viu como é que eu vou pegar o número e vou colocar na reta. Tem toda uma jogada, né? Tem todo um trabalhinho toda uma aí, né? Que a gente precisa entender bem como funciona e também cai nas avaliações, tá? Então vamos lá, revisão da aula de número 7. Dentro do conjunto dos números, né, na parte 3, a gente vai estudar a representação disso, que pode ser representado em notação de conjuntos, Isso. por exemplo. E nós já vimos que a notação de conjunto, o conjunto sempre vai ser representado com a letra maiúscula. Então, tem lá, o conjunto A é A maiúsculo. Então, essa primeira representação é aquela que eu vou escrever. E o legal dessa escrita é que você também saiba ler. X pertence aos reais, ou seja, X é um número real. Tal que, aí tem uma limitação, ou seja, estou restringindo. Esse X, que é o elemento do meu conjunto A, está entre menos 3 e 5, podendo ser igual ao menos 3, mas não pode ser igual a 5. Então, bolinha fechada no menos 3, bolinha aberta no 5? Isso mesmo. Então tá, então na reta real a gente vai representar assim. Olha, coloca bolinha o menos fechada. 3, coloca o 5 e fecha a bolinha no menos 3 por conta do menor ou igual e deixa a bolinha aberta no 5 por conta do menor. E os valores que eu quero estão aqui no meio, representados ali, tá? Perfeito. E também a gente pode representar na forma de colchetes, né? Olha que legal. E aí, colchete virado para dentro no menos 3, colchete virado para fora no 5. Fechado de um lado, aberto do outro. Então, tudo tem uma coerência, né? Tudo tem uma relação, ó. Por exemplo, se a gente tem aqui menor ou igual, bolinha fechada, colchete para dentro. Se a gente tem só o menor, bolinha aberta, colchete para fora. Então, tá tudo ligado, tá certo? Perfeito. Beleza, e essa é a revisão, porque o que a gente estudou nessa aula é representar os conjuntos de forma na reta real, em colchetes ou na notação de conjuntos. Aí lembrando que em alguns exemplos também, né, em algumas atividades, ao invés do colchete colchete virado para fora, para o aberto, ele pode usar o parênteses. Né? E pode o colocar o parênteses sempre para dentro, né? Sempre normal. Mas sempre... quer dizer que o intervalo é aberto, né? Isso é muito legal, porque uma vez que você aprende a fazer na notação de conjuntos, ela reflete nos colchetes e reflete na reta, né? Em qualquer um deles que você aprender, você vai vincular com os demais, tá certo? E aí um ponto de observação para eles é a leitura, né? Porque assim, parece tão infantil. X pertence aos reais, tal, o quê? É bom você falar, porque quando ele dá aquela restrição do conjunto, e aí é a hora que eu preciso voltar na aula 6. Quando ele fala X pertence aos naturais, opa, o meu conjunto é limitado, porque começa no zero, começa ali, não tem negativo. De repente eu resolvi a equação, aí eu achei na equação menos 2. Só que lá na pergunta ele falava que X pertencia aos naturais. Então, não é solução. Não serve, né? Não serve. Aí eu vou ter que especificar, não serve, pois X pertence aos naturais. A minha resposta não é natural. Aquele detalhe também da aula 6. Olha só a aula 6 aqui amarrada. Natural. Se for inteiro, a minha resposta pode ser natural? Pode, porque natural está contido nos inteiros. O contrário, não. Né? Se eu tenho lá natural e acho inteiro, não serve. Agora, se eu tenho inteiro e acho natural, ele serve para a minha resposta. E assim você vai trabalhando, praticando. Quanto mais você fizer as atividades, mais fácil vai ficar, tá? Beleza. Vamos lá? Hora de praticar, é com você. Estamos de volta e é claro que agora é a hora do tique de certo. Só pegar o caderninho, a canetinha vermelha Eu e já ó. tô com a minha canetinha aqui, ó, tique de certo, porque tá muito Agora, tranquilo. essa canetinha aqui é boa, porque ela é numa só, ela é preta, ela é azul, ela é verde, ela é vermelha, ela é roxa, azul, rosa. A caneta da lousa funciona que é uma beleza, né? Vamos então às correções das atividades de sala. Vem com a gente, tirando as dúvidas. Vamos lá. Dado o intervalo abaixo, aí tem lá o conjunto A. X pertence aos reais, tal que X é maior que menos 2 e menor ou igual a 3. Preencha as lacunas com pertence ou não pertence. Aqui uma dica para vocês é o seguinte: representa esse conjunto no diagrama de Venn com os elementos.
Mas é que no diagrama de Venn fica um pouco complicado, porque está nos reais, né? Se tivesse nos inteiros, ficava mais fácil. Mas vamos, como está nos reais, vamos representar na reta numérica? Vamos na reta. Então vamos na reta. Temos a reta real, né? Eu sei que é de -2 a 3. O -2, o intervalo é aberto. E no 3, o intervalo é fechado, né? Por quê? Porque eu tenho aqui menor ou igual, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai ficar com os valores que estão aqui no meio. Lembrando que o -2 não pertence e o 3 pertence. Então já pode marcar aí já. Vamos começar aqui, ó. O -2 não pertence e o 3 pertence. Perfeito. O 0 pertence? Não, o 0 tá lá no meio. Tá lá no meio, né? A gente tem um 0 por aqui, né? Então pertence. 2,36. Peraí, 2,36 é menor que o 3, tá também. Isso, pertence. -3. -3 tá aqui, ó. Não, -3 não pertence. Tá fora da minha reta desse intervalo que está sendo mostrado, tá? O -1. O -1 tá aqui dentro, né? -1, então pertence. 3,1. Ops, pulou para cá. Não pertence. Então não pertence. 2,9999. Pertence. Pertence. Coladinho no 3. Mas não chegou no 3 ainda. Não. -1,99999. Também pertence. Tá coladinho no -2. E 3,001. Também não. Passou um pouquinho. Passou um beicinho de pulga. Já ia falar do beicinho de pulga. Um beicinho de pulga, mas não pertence, certo? Certinho. Bacana, bacana. Então, simbora para a questão de número 2. Aí vocês viram que eu tentei ludibriá-los. A pessoa sempre vem me cortando para não enrolar vocês. O diagrama de Venn, ele é muito usado quando eu posso. E aí vocês vão lembrar da aula 4, se não me engano. Quando eu puder representar os elementos, aí fica fácil visualizar pertence e não pertence. Caso contrário, vai ficar meio difícil. E aqui o que diz? Represente na reta numérica os conjuntos abaixo. Aí é legal ver já, né, os fechados e os abertos. Já vamos localizar todo mundo aqui, né? Aqui eu só tenho -7. -7. Fechado. Fechado. Fechado porque eu tenho maior ou igual, né? Aqui eu tenho 1 e 9. E 9. Os dois abertos. Os dois colchetes virados para fora, todo mundo aberto, né? Aí, -2. -2 é fechado. E 1 também é fechado. E 1 também é fechado. Também. Não estamos seguindo uma sequência aqui, tá? De um para o outro, tá bom? São e o 4? Retas diferentes, né? Isso, e o 4 aberto e só. Agora o detalhe, tá? O infinito aqui tá fechado, mas não é fechado não, ele é aberto. O infinito sempre é aberto. Sempre vai ser aberto, colchete para fora. Não tem como você fechar o infinito. Aqui eu quero os valores na letra A, né? Os valores menores que -7. Então aqui, ó, menor para a que esquerda. -7. Aqui eu quero o intervalo entre 1 e 9. Beleza. Aí fica fácil. Sempre que tiver o número, né, o X entre, você vai saber que vai fechar ali só no meio. E se tiver infinito ou só representado assim, a gente sabe que é até o infinito e além. Aqui a gente tem o mais infinito, aqui a gente tem menos infinito. Perfeito. Legal, né? Tranquilo, tranquilo. Olha que bacana. Só a representação na reta numérica é muito de boa. Beleza? Beleza. Joia, joia. Top, top. Vamos na questão de número 3. Bora ver? Represente na reta numérica e em colchetes o conjunto abaixo. Primeiro na reta, né? Primeiro Temos na a reta, vamos lá, -2 e 2. Vamos ver quem é fechado e quem é aberto. Aqui é aberto e aqui é fechado. Beleza, e eu quero os números no intervalo entre, né? Isso. -2 e 2. Inclusive o -2. Vamos no colchete agora. Vamos. Se está fechado, fechado aqui. Se está aberto, para fora, aberto aqui. Beleza, então essa é a notação de conjuntos, essa é a reta numérica e essa é a notação de colchetes. E aí, vamos no Enem agora? Vamos no Enem. Né? Questão de número 4, bora ver. Dado o conjunto abaixo, a sua representação em colchetes é... Aí nós temos lá o conjunto X pertence aos números reais, tal que... Aí todo conjunto pede o real, né? Que é para não poder colocar no diagrama de Venn. Tal que X está entre -5 e 0.
inclusive o menos 5 e o 0. Então é legal essa questão da mudança da linguagem para que você possa enxergar as várias formas que ele pode estar te completando. X tem que ser maior ou igual a menos 5 e menor ou igual a 0. Quando fala inclusive, quer dizer que ele também faz parte. Beleza. É fechado dos dois lados, né? Ele está pedindo aqui em colchetes, mas vamos fazer na reta primeiro? Vamos. Vamos lá, na reta? Na reta a gente tem o menos 5 e o 0, né? E o 0. E ele disse que está todo mundo fechado, não tá? Todo mundo fechado. Presta atenção aqui. Todos os alunos e professores, prestar atenção. Então, a gente tem aqui entre o menos 5 e o 0, o que a gente vai fazer? Vai marcar os números todos nesse intervalo, viu? Então aí no meio tem o menos 4,7896. Aqui tem menos 4, aqui tem menos 3, aqui tem menos 2 e aqui tem menos 1. O menos 6 está aí? E esses também tem valores. Menos 6 está aí não? Menos 6 não tá fora do intervalo. E o 1, o 2 e o 3? Passou do 0, então tá fora do intervalo. Isso mesmo. E na anotação de colchetes, então, se tá bolinha fechada, os colchetes tem que estar virado para dentro. Então vai ficar assim, ó, para dentro e para dentro. Entendeu? Então a alternativa correta é a letra D. E aqui nós temos todas as possibilidades, né? Lembrando que o conjunto da letra A e da letra B é o mesmo, tá? Só mudou a representação. Olha lá, ó. Colchete virado para fora significa que o conjunto é aberto, intervalo aberto. Na letra B é com chave, com colchetes, né? Parênteses também é aberto. Então parece tudo a mesma coisa, mas é tudo diferente, tá certo? Perfeito. Legal, né? Tranquilo. Beleza, então vamos conversar um pouquinho, porque essa aula de representação na reta é muito bacana, né? Porque você vai se deparar com situações que vai precisar. E teve vezes, né, de chegar a situações, às vezes a gente nem abordar esse assunto na escola, né? Isso. Só que é importante, a gente não pode deixar passar nada aqui, né? Todo o componente curricular de matemática é passado na íntegra para vocês, não fica nada sem aprender. E aí eu fiquei pensando o seguinte, né? Na primeira questão eu tentei fazer uma estratégia para usar o diagrama, porque quando fala em pertence e não pertence, a gente tem que olhar para os elementos para dizer se ele está ou não está no conjunto. Só que olha o detalhe, se ele fala número natural ou número inteiro, eu consigo representar todos, né? Porque são os números naturalmente utilizados, são os números que a gente usa no dia a dia. Agora, quando ele fala números racionais, aí ele já aumenta um pouco. Eu já não consigo representar, por exemplo, o conjunto, olha só, 0 e 2... fechado no 0 e no 2, não, vou colocar aberto no 0 e no 2. Ah, então vai ter só o número 1, se fosse natural ou inteiro, seria só um elemento. Mas como é real ou racional, eu tenho infinitos elementos, não consigo colocar. Então a única forma de representar é na reta, senão não tem como fazer nada. E aí aquela atenção, qual é a fração que está dentro desse intervalo? E aí o detalhe, precisa saber transformar a fração em decimal. Se o decimal der maior do que 1, ele está fora desse intervalo já. E essa questão do pertencimento tem que ter muito cuidado, né? Porque às vezes é 2,9999, mas não chegou no 3. Não então chegou. está dentro do intervalo. Agora, se já for 3,00001, mas já está fora do intervalo. É o famoso beicinho de pulga. É o beicinho de pulga que a gente brinca aqui, começa a falar, mas é porque é verdade. É por muito pouquinho que ficou fora ou que está inserido no intervalo. E bolinha fechada, o número pertence àquele intervalo. Bolinha aberta, ele está excluso, E aí, ele não pertence. No fechado, sempre o colchete normal. No aberto, pode ser o colchete ao contrário ou o parênteses. Fica bem atento nesse detalhe também. De fato. Vamos ao brincando com os números da aula de hoje? A gente tinha mais uma perguntinha. Teste de raciocínio lógico. Pense e responda. O pai de Maria tem 5 filhas. Naná, Nené, Nini e Nonó. É Nenê, Nini, Nonô. Nonô. É pessoal do sul. Mas não, tem o acento. Olha lá, tem diferença do acento circunflexo, né? Olha, tudo tem. Tá vendo? A professora Pura tá dando aula agora. Qual é o nome da quinta filha? Eu já sei. O pai de Maria tem 5 filhas. Já sei. Naná, Nenê, Nini, Nonô e Nunu. Não,
gente, a quinta filha é a Maria, né? Quando diz o pai de Maria, quer dizer que a Maria filhas, é a filha. Então, E deve ser a mais velha, né? a gente tem a tendência de dar continuidade aqui, né? Naná, nenê, neni, nonô e nunu, mas não, né? A quinta filha é a própria Maria. Muito bem, muito bem. E assim a gente vai sempre vindo com algumas charadinhas. O que é, teste de raciocínio lógico, pode também ter ilusão de ótica, isso tudo é para treinar a parte da sua lógica, porque a lógica cai no Enem, não cai, despenca, né? A maioria dos exercícios de matemática no Enem são puro raciocínio lógico, então a gente precisa treinar vocês. E aí eu fiquei sabendo que na aula 8 já vai ter lá a Capicua da aluna Thalita. Ela falou que vai fazer e vai trazer para a próxima aula. Não, e aqui eu quero fazer uma referência aqui aos alunos que estão mandando já, as professoras mandando a dinâmica do amor, do garotinho chamado Amor, já mandaram aí os registros. Muito legal aqueles que já estão retornando ao presencial, né? Estão tendo esse privilégio, vamos dizer assim, de estar já se encontrando, né, mesmo com todos os cuidados, e já estão podendo realizar aí as nossas charadas, as nossas dinâmicas, e a gente fica feliz com tudo isso. Então, porque eu acho que essas turmas presenciais já podiam fazer a Capicua do número 98 e mandar pra gente, né? Mandar foto, com certeza. Já, então, olha, fica para vocês. Pra isso. Os que voltaram presencialmente e não, porque o aluno pode fazer em casa também, faz até mais tranquilo. Já faz e já manda. Que a gente já apresenta junto com o da Thalita aqui na sala. Beleza? O garotinho chamado Amor, procurando a paz. Foi muito legal ver os alunos aí realizando as atividades, tá certo? E é claro, né? A gente vai propor aí, estamos só começando, bem mais dinâmicas, interativas, e a gente quer que vocês façam aí, e claro, o feedback vem aí do professor presencial. Então a gente espera o retorno de vocês aqui também, para a gente saber como que está sendo a realização aí no chão da escola, Isso não é verdade? verdade. Então ficamos por aqui. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.